Goiás pode ter jogadores afastados no seu elenco após a chegada do Fábio Carille. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esses bastidores, que assim, tá meio quente no Goiás. Até uma informação do Periquito Brisado é que o Mancini não despediu dos jogadores. Pode acontecer em termos de bastidores. Alguns nomes que a gente vê que não tá rendendo, né? Como por exemplo, o Tite, o próprio Lucas Lovatti. O Wellington Rato deixa a desejar, né? Não tem como, não é aquele protagonista que o time do Goiás precisa, o próprio Benítez. Só que ao mesmo tempo que eu entendo a frustração do torcedor, alguns atletas que não vêm sendo, né, aproveitados até agora na Série B, existe um outro porém, que é o quê? A mudança do ambiente, aquilo que a gente tanto questionou e cobrou no Goiás nessa Série B, justamente agora o Goiás pode conseguir com a chegada de um novo treinador. Será que algum jogador, às vezes o cara tava ali, mas Mancini não vem me escalando, acho que eu vou, né, já pensar pro ano que vem. Agora muda um pouco esse paradigma. Se o cara consegue engatar uma boa sequência, o técnico tem nome, tem contrato até o final do ano que vem. Um jogador, por exemplo, como o Lovatti, se chega agora, faz 6 jogos como titular, um atrás do outro, e consegue convencer o Goiás, pode ficar para o ano que vem. É o caso, por exemplo, de um Marcão, o próprio Gonzalo, o Rafael Cabo. Então, eu penso que essa mudança de ambiente, o Goiás poderia pensar também, às vezes, em mais uma chance, esperar mais um pouquinho antes de afastar alguns atletas. A não ser que tenha alguma maçã podre, né, no time. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e compre a sua nova bicicleta com Alternativa Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Você encontra a bicicleta Aro 29 por apenas R$ 899,90 à vista ou 12 vezes de R$ 86. Também com entregas em Goiânia, em região, você pode chamar também pelo WhatsApp, o 62 99509 0040. E o Timóteo Abreu, esmeraldino, que vai te ajudar na procura do seu novo imóvel, seja em Goiânia, região, para aluguel ou venda, ou compra também, né? Em definitivo, você pode falar com o Timóteo Abreu. O WhatsApp é o 62 98201 0632. E o link do Instagram eu separei para vocês na descrição do vídeo. Mais uma opção aqui no condomínio Optal, apartamento 2 quartos, sendo uma suíte. Aluguel, isso mesmo, andar alto, com a vista maravilhosa, aqui no Jardim Europa, na Avenida Alpes, próximo ao Terminal Bandeiras. Apartamento mobiliado, sendo 2 quartos, uma suíte, e o condomínio incluso. Aluguel, contrato de 1 ano ou 2 anos, caso o cliente escolhe a opção de morar 12 meses ou 24 meses, tá? Mais uma opção do seu corretor, Timóteo Abreu. Se estiver interessado, pode entrar em contato, que eu estarei à sua disposição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas no elenco do Goiás, algo que pode sim acontecer com a saída do técnico Wagner Mancini, o Verdão que também já vinha com alguns jogadores meio parados, né, encostados no seu elenco, segundo informações tanto da ESPN, como também do Imprensa Verde, garantiram o seguinte, que o Goiás irá afastar alguns jogadores do atual elenco, já existe uma lista de atletas que irão treinar em separado e não vão atuar mais no restante dessa Série B. Os nomes ainda são desconhecidos. Isso antes, né, do anúncio, por exemplo, da saída do Mancini, que era questão de tempo, e claro, antes do anúncio também da chegada do Fábio Carille. Para essa sequência de temporada, eu penso da seguinte forma. Com a chegada de um novo comandante, às vezes algum atleta que tenha perdido um pouco de espaço, esteja ali cabisbaixo, ele pode mudar o seu paradigma para o ano que vem. A chegada de um novo treinador, tem contrato longo, o Carille. Se o jogador consegue engatar uma sequência como titular e proveitosa nessa reta final de Série B, ele pode ter o seu contrato renovado. A não ser que chegue no seguinte cenário. O Carille, por exemplo, não ter um interesse em utilizar determinado atleta. Acho que isso não deve acontecer de primeiro momento. O jogador está causando problemas ao grupo, isso pode acontecer também, a gente não sabe. O próprio Mancini também deixou o Goiás sem ter aquela despedida, né, oficial com os jogadores. Então, se fosse hoje, né, citar quais potenciais atletas estaria nessa lista, eu destacaria principalmente os que vêm jogando com pouquíssima frequência. Né? O lateral direito Fábio, por exemplo, foi contratado, não vem convencendo nos treinamentos. O Mancini, por exemplo, preferiu utilizar
improvisação, traz o Lepo de lá para cá, Diego Caetano e tudo, e não colocou o Fábio. É um jogador que para mim também pode embarcar nessa lista de sair primeiro. Tem contrato somente de empréstimo até o final dessa atual temporada. Mais um, o Lucas Lovati. Até acho que ele vinha fazendo jogos razoáveis, né, pelo Goiás. Ressurgiu ali do nada naquele jogo contra o Coritiba, não prejudicou. Contra a Ferroviária também foi mais ou menos. E aí teve uma lesão. É um jogador que se machuca demais, né? Estava naquela primeira lista de dispensas do Goiás, ali em junho, não ia jogar mais. Mas a janela fechou. O Goiás não conseguiu encontrar um outro clube para o Lovati e ele acabou permanecendo. É um desses jogadores que para mim pode perder espaço e até mesmo já pensar na rescisão de contrato ou algo nesse sentido para a próxima temporada. O zagueiro Luiz Felipe também deixa a desejar, tanto ele como também o Tite, são dois jogadores que não passam confiança na defesa do Goiás, em especial o Tite. Né? O último jogo dele foi contra a Ferroviária, às vezes a mudança de ambiente pode ajudar, né, nessa questão também. Mas é um jogador que dos jogos que fez na Série B, 14 até esse presente momento, foi titular em apenas 13 jogos. Até me surpreende os números aqui do Tite. Não estava lembrando esse tanto de jogo como titular ainda não. Mas, por exemplo, dos últimos 4 jogos, ele ficou no banco de reservas e não saiu de lá. Tem contrato longo no Goiás, a não ser que esteja causando algum tipo de problema. Só que, tecnicamente falando, ninguém nunca desconfiou do Tite. Só que tá mal, né? Principalmente no entendimento do jogo. O Luiz Felipe também fez um jogo muito ruim contra o CRB, parecia ele um pouco perdido, um pouco desmotivado. Na atual Série B apenas 7 jogos, é mais um que tem contrato com o Goiás somente até dezembro. Indo para o meio de campo, o Marcão pode entrar nessa lista? Talvez. Foi titular contra o Atlético, acabou sendo substituído ainda no intervalo. O Marcão tem contrato com o Goiás somente até dezembro. Dos últimos 5 jogos, ele foi titular em apenas um, né? E em outros 4 jogos, ele ficou no banco de reservas e não saiu de lá. Aproveite a Zapay e economize até 20% no valor das suas taxas do Detran para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Com várias burocracias aí do trânsito, né? Que tira aquela sua noite de sono, não perca tempo nem a paciência mais. Com o aplicativo da Zapay vai te ajudar bastante. Você consegue consultar débitos veiculares, como por exemplo IPVA, licenciamento e multas 100% gratuito através da placa do seu veículo pelo aplicativo da Zapay. Eu separei para vocês, vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, com vários serviços essenciais para o seu negócio, como por exemplo, abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira. Você pode entrar em contato pelo Instagram, @RJC Assessoria, ou pelo site www.rjcassessoria.com.br. A Lavanderia Viva Cor há mais de 25 anos no mercado, sendo a melhor lavanderia de Goiânia. Localizado na Avenida T2, no setor Bueno, com horário de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 18 horas. Com vários serviços para você, como tingimento, lavagens especiais e muito mais, você encontra com a Viva Cor. Vou deixar o link também do Instagram na descrição do nosso vídeo. Beleza? Mais um jogador que voltou a perder espaço no Goiás foi o volante Gonzalo Freitas, né? Na Série B até agora, dos últimos 5 jogos, não foi titular em nenhum. Até participou do segundo tempo contra o CRB e o Atlético, um jogador que não terá o seu contrato renovado para o ano que vem. Né? Ele que até engatou um momento ali bom, depois do jogo contra o Coritiba, né? Fez um bom jogo lá no Couto Pereira, mas acabou voltando para aquele modo meio desligado, meio desleixado em campo. Isso não pode acontecer com um volante. No meio de campo também o Goiás tem alguns problemas. O Benítez é um jogador que eu, assim, posso até cravar dentro dessa lista. Acho que dificilmente vai continuar no Goiás. Já agora, né? Já pensando numa rescisão contratual. O último jogo que ele ficou no banco foi contra o Coritiba. Foi expulso, ficou 2 jogos fora. Aí teve uma pequena lesão de novo. Mas acredito que esse aqui a gente pode cravar que não deve vestir a camisa do Goiás mais na reta final da Série B. Eu vejo algumas cobranças em relação ao Wellington Rato, acho que ainda merece uma segunda chance. É um jogador que tem essa capacidade técnica, mas que precisa mostrar mais. Eu espero que agora, com a chegada do Fábio Carille,
o Goiás consiga, né, o Carille consiga resgatar isso. Outros dois nomes, né, que para mim também não vem agregando nada. O Arthur Kaique, esse aqui parece um caso meio perdido, né? Na Série B até agora 22 jogos, mas parou de acrescentar. Lá no comecinho ele até entrava, fazia um gol, foi importante. Contra o Vila, contra o Operário também fez gol, deu assistência. Teve um golzinho também na reta final. Não foi Cuiabá. Talvez, acho que foi contra o Cuiabá. Não, foi o Wesley Garcia, né? Naquela ocasião, mas depois sumiu. Tem contrato só até o final do ano, também acredito que já deixa o Goiás. O Wesley Garcia precisa de um puxão de orelha. Parece pouco motivado também. Quem sabe essa mudança de ambiente possa ajudar. Ele ainda está recuperando de uma lesão, né? O último jogo dele foi contra o Atlético Goianiense. Pode ser que fique à disposição já nesta próxima semana, né? No duelo contra a Chapecoense. Vale lembrar que o Wesley Garcia tem contrato no Goiás até o final da temporada. E o Rafael Gava, não acho que é aquele jogador de causar problema no vestiário, nada disso. Jogador discreto, tranquilo. Só que infelizmente vem sendo discreto também dentro de campo, né? O Rafael Gava não jogou muito mal nesses últimos 2, 3 jogos aí do Goiás. Acho que até fez um jogo razoável contra a Ferroviária e contra o Volta Redonda. Fora de casa, naquele momento que o Goiás tinha mais a posse de bola. Não é um camisa 10, mas às vezes pode se reencontrar aí com o Carille fazendo a função dele, que é na camisa 8, né? Tem contrato no Goiás, também somente até dezembro. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quais desses jogadores que perderam espaço, né, nos últimos jogos você daria uma segunda chance? Quem você acha que não tem mais jeito? Não esqueça de deixar seu like e assine também a Agin TV, para você não perder nenhum jogo do Verdão, ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV, sem burocracia, sem fidelidade e sem cobrança indevida, por apenas R$30 mensais. É muito simples, só chamar pelo link na descrição do nosso vídeo e falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás News, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!